Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Então, gente, eu fiquei de gravar um vídeo aqui pro canal falando por que eu uso facetas de porcelana nos meus dentes. Eu tinha colocado lá no Instagram, né? Então, sempre eu recebi elogios lá no Instagram, quando eu posto alguma foto sorrindo, sobre os meus dentes. Mas desde antes de eu colocar as facetas de porcelana nos meus dentes, sempre recebi elogios, porque meus dentes sempre foi certinho, eu nunca tive cárie, eu nunca tive tártaro, meus dentes eram bem clarinhos, retinhos. Aí eu vou explicar pra vocês o que aconteceu já que meus dentes eram certos, já que meus dentes eram clarinhos, não tinha cárie nem nada, o porquê que eu fui dentista, coloquei aparelho. Em junho de 2017, né? Eu coloquei aparelho nos meus dentes. Aquelas pessoas que ficam lá na praça te oferecendo aqueles cartãozinhos pra colocar aparelho e tudo. Eu não vou citar o nome da clínica aqui, tá? Porque eu não posso estar citando o nome da clínica. Mas então, essas clínicas populares que ficam em pracinhas oferecendo planos odontológicos, ficam oferecendo pra você colocar aparelho, enfim. Aí eu tava lá, um conhecido meu falou comigo pra mim ir lá e trabalhava lá. E aí foi me acompanhou até lá e falou pra mim colocar o aparelho. Quando eu cheguei lá, eles olhou meus dentes, né, e falou que minha mordida era torta. Eu não sabia que minha mordida era torta, assim, eles falaram que minha mordida era torta. Então, eles falaram que eu devia usar o aparelho. Aí, o que eu fiz, gente? Fui lá e quis colocar o aparelho. Mesmo eu vendo que meus dentes eram retinhos, mesmo eu vendo que meus dentes eram certinhos, mas pelo fato deles falar que a mordida era torta, então eu decidi colocar o aparelho. Aí eu fui lá e coloquei o aparelho numa sexta-feira, em junho de 2017. Aí eu coloquei o aparelho na sexta. Aí eu lembro que ele tinha um ferrinho que ele ficava comendo minha bochecha assim, sabe? Doendo, eu fui arrependida de ter colocado. Aí eu teria que pagar uma multa de cancelamento no valor 350 caso eu tirasse antes do tratamento. Aí eu decidi, não, vou pagar essa multa, vou tirar esse aparelho, porque eu não aguentava de dor que parecia que tava comendo minha bochecha. Aí eu coloquei na sexta, quando foi na segunda-feira, né, eu fui lá pra me tirar o aparelho. Quando eu fui lá pra me tirar, o dentista, ele raspou meu dente pra tirar aquela colinha do aparelho, ele raspou tanto meus dentes que meus dentes ficou fino. Ele chegou na dentina. Pra chegar na dentina, ele tirou toda a proteção dos dentes. Aí eu lembro que nesse dia, meus dentes, eu passava a língua, aí ele ficava todo raspadinho, sabe? Fino, raspado. Aí eu fui sair lá da clínica lá no mesmo dia, aí começou a dar tipo um choque, sabe? Quando dá uma sensibilidade que dói demais, aí tava muito sensível, o vento que batia, tava doendo meus dentes. Aí eu fui olhar no espelho, quando eu olhei no espelho, meus dentes estavam finos e todo raspado, só os dentes de cima, os de baixo não. Aí eu achei muito estranho aquilo, doendo demais, eu fui sair da clínica, fui embora pra casa. Aí comecei a mostrar para uns amigos meus, falei, gente, meu dente tá estranho. Aí que eles começaram a ver, todo mundo que via ficava horrorizado, porque os dentes afinou demais, meus dentes. Então, nesse período, pra mim escovar os dentes, eu tinha que morrer na água, eu não podia tomar nada gelado, nada quente demais, então eu fiquei limitada. Com isso eu sofri bastante, porque eu tava muito limitada, doía, o vento doía, até a boca fechada doía, dava tipo um choque de tanta sensibilidade. Aí eu voltei na clínica, eles olharam. Antes disso eu fui em outras clínicas, eles olharam e chamavam os dentistas tudo que tava lá, nessa mesma clínica, para olhar meus dentes, porque toda clínica que eu ia, antes de eu ir nessa clínica onde aconteceu isso comigo, eu procurei outras para saber o que realmente acontecia. Aí eles ficaram horrorizados, falando, não, isso é cara de processo, acabou com seus dentes e tudo. Aí, por fim, eu voltei lá, né, na mesma semana, na clínica onde eles fizeram raspou meus dentes demais para tirar a cola. Aí quando eu cheguei lá, né, aí veio o dono, mais um tanto de dentista, eu lembro que eu deitei assim, eles olhando, eles cochichando, eles entre si lá, porque eles viram que o que eles fizeram foi muito grave. Aí depois eles chamou o dentista que fez isso com os meus dentes, eu até fiquei com muita dó dele, porque ele era uma pessoa muito simpática, mas infelizmente ele não foi profissional. Aí eles decidiram colocar uma faceta nos meus dentes. Aí eles falaram que ia colocar primeiro de resina e tudo.
Falei que eu não queria de resina, que resina amarela, que eu queria de porcelana mesmo. Como eles sabiam que isso era caso de justiça e eles podiam perder pelo que eles fizeram comigo, então eu estava me tratando igual uma princesa, eu tava me carregar no colo. Aí isso foi, colocou as facetas, esses dentes aqui de cima, todos são facetas de porcelana. E então eles colocaram a faceta aqui tudo. Eu sei que o orçamento ficaria uns 15 mil, aí eles tiveram que arcar com tudo. Só que depois de alguns tempo, uma faceta foi e caiu do meu dente. Aí eu voltei lá, ele se colou. Aí depois eu fui comer um frango, nem era duro o frango. Aí soltou de novo, aí eu já paguei pra colocar, porque eu não voltei na clínica, porque eu já tinha entrado em processo contra eles. Porque eu corro o risco de perder os dentes. E se perder os dentes, tem que fazer implante, né? E implante é um absurdo de caro. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco minha experiência com as facetas. Hoje eu sou um pouquinho mais limitada, se eu for comer uma maçã, a orientação é picar a maçã pequenininha, não pode comer torresmo, coisa muito dura. Hoje eu sou muito mais limitada do que quando eu tinha os meus dentes assim, meu mesmo. Então os de baixo são todos meu, assim, não tem facetas. E esses de cima, né, depois eu vou mostrar pra vocês por foto, são todos facetas de porcelana. Então, pra quem não sabia, eu uso sim faceta, não paguei. É tanto que quando eu vou em alguma clínica assim, dentista, o povo já conhece meu caso, né? Porque na hora que chega lá, uma jovem igual eu, já com faceta, né, e que é caro, né, não é barato, aí já ouviu falar do meu caso, porque o que eles fizeram foi muito grave. Agora eu vou mostrar pra vocês as fotos. Gente, essa aqui, ó, sou eu. Essa aqui, meus dentes aqui, ó, pra vocês verem. Era clarinho, não era torto, tá vendo? Não era torto. Aqui eu não tinha faceta, aqui, essas 3 fotos aqui, ó, dentes antes do procedimento. Essas fotos aqui foram fotos tiradas antes de eu colocar aparelho. Então, essas fotos aqui são antes de eu colocar aparelho. Pra vocês verem como que eram os meus dentes. Bem certinho, bem alinhadinho. Essas fotos aqui, ó, foi o dia que rasparam meu dente. E que ficou assim, ó, amarelo e mais fino. Vocês podem ver aqui pela bordinha aqui, ó, nessa beira aqui, chega a estar transparente, ó. Porque raspou muito. Gente, esses dentes doía tanto, me dava choque de dor. Eu sofri demais. Ó, pra vocês verem como que tá fininho aqui nas beiradas, ó. Pela foto não dá pra ver tanto, igual dava pra ver pessoalmente aqui, ó. Chegou a ficar meio transparente e aqui amarelo, ó. Meus dentes, uma semana depois dessa foto, amarelou horrores, porque tirou toda a proteção dos meus dentes. Tá vendo? Essa foto aqui foi o dia que eu coloquei aparelho, que eu fiquei apenas 3 dias de aparelho. Vocês podem ver que com o aparelho aí, meus dentes já tava certinho, ó. Não tinha necessidade, é tanto que eu fui em outra clínica depois. Eles falaram que eu não tinha necessidade de pôr aparelho, que eu coloquei aparelho sem necessidade. Então, aqui essa foto foi 3 dias eu usando aparelho. Aqui é a mesma da anterior, né, que raspou meus dentes demais. Ficou muito fino, ó. Se vocês for olhar bem certinho, dá pra vocês verem aqui essa região aqui, como que ficou transparente de tão fino e por dentro amarelo. Aqui foi um dia que caiu uma. Esse aqui é o raio-x dos meus dentes. O dia que eu fui colocar aparelho, vocês podem ver, ó, que estão certinho, não tem cárie. Cárie é quando tem aqueles buraquinhos, né? Não tem cárie nenhum. Isso aqui foi antes de eu colocar o aparelho. Fiz pra colocar aparelho. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro raio-x depois que eles rasparam meus dentes. Esse raio-x aqui foi depois que eles rasparam meus dentes. Não sei se vocês conseguem ver. Vou colocar aqui na cama pra me mostrar pra vocês. Aqui vai ficar ruim. Essa bolinha aqui mesmo, ó, essas bolinhas que tem aqui, não dá pra me mostrar pra vocês. Se eu pôr na cama, não vai dar pra ver. Mas essas bolinhas aqui, ó, bem provável que já seja cárie. Mesmo que eu escove certinho, tudo, tem a higienização certinha. Mas é porque, como eles desgastam meus dentes, tirou toda a proteção,
os dentes ficam mais propícios, né, a ter cárie, essas coisas. Enfim, gente, foi isso que aconteceu comigo. Ainda tô no processo ainda contra eles, porque, né, ninguém sabe futuramente se eu um dia precisar de uma manutenção, porque eu já ouvi falar que de 10 em 10 anos, se eu não me engano, tem que fazer manutenção. E é um absurdo de caro, coisas de dente é um absurdo de caro. Então eu tinha meus dentes saudáveis, bonitos, e foi isso que aconteceu. Então eu não coloquei as facetas porque eu tinha dinheiro, não, pra isso, tá? Foi por causa que não tinha como eu ficar sem a proteção, porque como eu disse, o vento doía, ar-condicionado fazia doer, dava choque, coisas geladas, coisas quentes demais, eu tinha que mornar água pra escovar os dentes, eu não conseguia comer uma uva, eu lembro que eu fui comer uma uva gelada, dava choque, e assim, eu fui muito limitada. Aí depois foi lá e tive que colocar as facetas pra proteger mesmo os dentes, porque como ele raspou demais, chegou na dentina, aí tirou toda a proteção dos meus dentes. É isso, gente. Se você tiver mais alguma dúvida sobre as facetas, sobre o que aconteceu, pode me colocar aqui no comentário, tá bom? Vou deixar a seguir as fotos dos meus dentes atual, tirei agora pra vocês verem, tá bom? E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!